Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projur Mastermind. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Bruno Grillo. Bem-vindo, Bruno. Olá, Jamile, muito obrigado pela oportunidade de participar do Projur Mastermind, esse espaço bacana de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e hoje com um tema muito bacana que vai agregar aí aos profissionais nessa parte do desenvolvimento pessoal, né? Com esse livro maravilhoso. Verdade. Né? Verdade. E hoje o Dr. Bruno vai trazer um livro sensacional para conversar com a gente hoje, que é o livro Sociedade do Cansaço. Eu tenho certeza que vocês vão sair desse episódio com muita vontade de ler esse livro. Então, Dr. Bruno, a palavra é sua. O livro Sociedade do Cansaço é um livro editado pela editora Vozes. Esse livrinho aqui, ó, ele é bem pequenininho, ele tem 100 e pouquinhas páginas. Ele traz uma análise, na verdade, um paralelo entre duas sociedades, né? O Byung-Chul Han, ele chama a sociedade do desempenho e a sociedade da disciplina. Ele vai mostrar isso para a gente, né? Se você puder colocar aí para a gente, Jamir, isso, na verdade, o slide aqui. Então, Byung-Chul Han, um filósofo coreano, né? Traz essa análise aqui bem interessante, que a gente vai fazer essa reflexão aqui agora nesse episódio do Projur Mastermind. A sociedade de disciplina, então, como eu disse, versus a sociedade do desempenho, né? O Byung-Chul Han, ele traz os pontos divergentes entre essas duas sociedades. A sociedade disciplinar é uma sociedade que ela vigorou até aqui o início do século XXI. E hoje nós estamos na sociedade de desempenho, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente, tá? A sociedade disciplinar era uma sociedade onde o modelo de sociedade ele é pautado na disciplina, né? Onde os habitantes dessa sociedade eles são sujeitos de disciplina, eles são sujeitos de regra. Nessa sociedade, a hierarquia ela é muito clara, muito identificada, né? É uma sociedade onde as empresas e até o modelo de família é um modelo mais patriarcal, aquele modelo clássico, onde o pai manda na esposa, na mãe, né? E assim, consequentemente, para o filho, e depois para o filho, para o cachorro. Então, essa hierarquia ela é bem destacada. E nessa sociedade, o controle e o monitoramento acontece com frequência, principalmente nas empresas. A gente tem aquela clássica empresa onde tem as regras do controle de ponto, da saída e da entrada dos funcionários, da campainha tocando sempre ali, registrando as regras dos horários direitinho, né? No âmbito escolar também, nessa sociedade disciplinar, a gente tem aquele controle mais ativo dos alunos, onde as matérias, inclusive, elas são classificadas como disciplinas, né? Isso é bem característico. Então, para fazer esse link com a sociedade disciplinar, né? Em todas as áreas vigoravam regras específicas. Na própria escola, você tem aquela figura do monitor nessa sociedade, onde eles ficam ali controlando o que os alunos, né? O que os estudantes eles podem fazer ou deixar de fazer. Então, é uma sociedade de muita regra, muita limitação. E esse modelo de sociedade, que o Byung-Chul Han chama de sociedade disciplinar, ela durou até mais ou menos o final do século XX, início do século XXI. E aí a gente hoje passa por uma nova sociedade de desempenho, que é uma sociedade totalmente diferente, né? Nessa sociedade agora em vigor, ela tem um modelo de sociedade pautado na performance, uma sociedade pautada na produtividade excessiva. E diferente da sociedade disciplinar, onde os habitantes eram sujeitos de disciplina, nessa sociedade, os habitantes eles são sujeitos do desempenho. Não existe separação mais entre ambientes, não existe mais separação entre o trabalho. Na verdade, nessa sociedade, a gente acaba trazendo o trabalho para dentro de casa, né? Na sociedade disciplinar, não. Você trabalhava e depois você estava livre para poder usufruir do seu tempo, para se divertir. E agora, na sociedade do desempenho, não. Você muitas das vezes mistura tudo isso. Você acaba trazendo esse trabalho para dentro de casa. Não existe essa separação. O sujeito ele não está mais... eles não são mais empregados, mas eles são empresários de si mesmo. Na sociedade do desempenho, existe uma maximização da produção. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Eles acabam se misturando um pouquinho, né? Então, nessa sociedade, o trabalho é levado para casa, como eu disse. Nós podemos tudo, basta querer. É o famoso yes, we can.
yes, I do it, né? É aquilo, nós podemos tudo, nós somos capazes. Esse sujeito do desempenho, ele se entrega à liberdade coercitiva de ampliar o desempenho. Então tem uma coerção nele, ele tem que sempre estar desempenhando. Acaba tendo um adoecimento psíquico. Esse adoecimento psíquico é o efeito dessa liberdade sem limites, né? Uma liberdade onde você pode fazer tudo, mas você está sempre buscando algo a mais. Não se permite mais o tédio, você não consegue mais a contemplação, você ocupa seu tempo toda hora tentando produzir alguma coisa. É uma inquietação que não gera nada de novo, porque você não tem uma profundidade nas coisas, você não tem aquele tempo para você desenvolver melhor, para você explorar aquela sua habilidade. A gente acaba se aprofundando muito pouco nas coisas. É uma ausência de contemplação, como eu disse, né? O excesso de desempenho leva ao infarto da alma. As pessoas acabam não dando atenção àquilo que é necessário. Acaba você perdendo a qualidade muito das coisas, porque é tudo muito raso, muito supérfluo. O verbo modal da sociedade do desempenho é o poder hábil. Ele é diferente do dever freudiano, porque o Freud ele explica que o medo e a angústia eles servem como limitador do ser. Ele deixa de fazer algumas coisas pelo medo, pela angústia. Então, esse modelo de Freud não se aplica mais à sociedade do desempenho, porque o medo e a angústia ele não é mais um limitador para você, você é capaz de fazer tudo. Então, você acaba causando algumas consequências, principalmente psíquicas, tá? Essa sociedade do desempenho, como eu trouxe no slide aí, é uma sociedade sem limites e insatisfeita. A coação desse desempenho, ela força o sujeito a produzir cada vez mais, vivendo constantemente um sentimento de carência e culpa e sofre do esgotamento. O que acontece na sociedade de desempenho? Essa coação por estar sempre produzindo, sempre ocupando seu tempo com alguma coisa, você acaba se esgotando muito. O ser humano, ele se realiza na morte, ele se realiza lá no final. Na verdade, ele nem se realiza, ele está sempre buscando algo que ele nunca vai alcançar. Ele acaba se esgotando extremamente com essa busca incessante por algo que ele não vai encontrar, né? O sujeito da sociedade de desempenho, a gente pode dizer que é um sujeito multitarefas também, Jamil. Ele busca o excesso de estímulos e informações, tem os impulsos que modificam a estrutura da atenção, e aí nasce o sujeito multitarefa. O que seria esse sujeito multitarefa da sociedade de desempenho? É aquele sujeito que está fazendo uma coisa aqui, por exemplo, você está lavando uma louça, ao mesmo tempo você está escutando um podcast e você está respondendo ao filho que está sentado ali fazendo uma tarefa de casa, escolar, e você está prestando atenção na comida que você está... no frango que está assando no forno, por exemplo. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo e você, ao mesmo tempo, não consegue se aprofundar em nada. Você não consegue dar atenção ao seu filho que está fazendo a tarefa da escola, você não consegue focar aqui no trabalho que você está fazendo, você não dá atenção ao ato de cozinhar, que é um ato importante. Então, você está bem raso em cada uma dessas tarefas, e isso acaba sendo um retrocesso, né? Porque esse sujeito ele se assemelha lá aos animais lá no início, né? Que é um retrocesso civilizatório, porque os animais no início eles têm essa atenção multitarefas que eles precisam estar ali, comendo, se alimentando, mas ao mesmo tempo esperto para não ser atacado, né? Então, nós deveríamos ter evoluído e evoluímos para isso, né, para você conseguir se aprofundar nas coisas, não precisar ficar com essa atenção muito rasa, e agora a gente está voltando a isso de novo. Então, é um comportamento selvagem que nós estamos repetindo, então é um retrocesso desse avanço civilizatório, entendeu? Então... Eu termino aqui essa exposição da Sociedade do Cansaço fazendo uma reflexão. É um livro muito importante, porque a gente, com a leitura dele, com essa análise da sociedade, ele nos dá respostas, muitas respostas de por que estamos sofrendo tanto, por que estamos com tantos problemas psicológicos, né? Por que o burnout, por que esse esgotamento excessivo. E aí a gente começa a refletir um pouco que a gente precisa, na verdade, se aprofundar mais, dar mais atenção às coisas, e não ficar nessa coisa rasa, buscando sempre ocupar o seu tempo com alguma coisa, porque tem que produzir a todo custo, né? Isso causa problemas severos, estamos numa sociedade doente.
Não é isso? Não, com certeza, eu concordo com tudo que você falou, e quando eu li esse livro por recomendação sua, eu achei interessantíssimo, porque eu fiz um link com outro livro que eu já tinha lido, que é Positividade Tóxica, que também é um livro interessante, que também tem isso, aquela cobrança para a gente ser produtivo, para ser sempre positivo também, então a gente tem que estar sempre produzindo positivo, não está tudo bem, está tudo ótimo, então às vezes está um caos, mas o importante é você estar bem, você estar, né, produtivo, então você acaba deixando ali o seu bem-estar de lado. E a gente vê o reflexo dessa sociedade aí com o burnout. Eu já tive alguns, não foi só um, não. Já tive, assim, de ter uma estafa muito grande, né? Então, porque eu cheguei no meu limite. Várias vezes eu cheguei no meu limite. E aí isso me fez, o corpo ele não aguenta, né? Ele reage, né? Então vai chegar uma hora que ele vai simplesmente fazer com que você pare, né? De alguma forma ele vai encontrar um jeito que você, então normalmente é você adoecendo, que aí você fica de molho, né? É uma E fala, defesa olha, dele. chega, tá demais. Então isso aconteceu comigo algumas vezes e assim, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu desacelerei muito nos últimos meses, eu já tinha vindo fazendo isso, eu até comentei com você que eu ia chegar esse final do ano mais tranquila, e eu fiz isso, eu fui desacelerando, eu peguei um ritmo bem pesado e fui desacelerando, e eu estou tendo muito mais qualidade de vida agora, né, do jeito que eu estou fazendo, mais leveza, exatamente isso. Às vezes eu Mais vou cozinhar, eu só profundidade, né? coloco, às vezes, uma música, né? Por que eu tenho que estar sempre aprendendo? O tempo inteiro eu tenho que estar sendo produtiva até na hora de fazer uma comida, né? Exatamente. A comida já é algo, né, que você está produzindo ali. Então, e outra, eu estava tão nessa correria também que eu não estava tendo tempo para isso, para essas coisas simples e agradáveis, que para mim é terapêutico fazer comida, por exemplo. Pois é. Então, tem esses momentos também, isso faz bem, né, para a mente. A gente tentar encontrar esse equilíbrio entre trabalhar e também fazer atividades que façam bem para a nossa mente. Depois a vida passa e o que ficam, né, o que fica na nossa vida não é o quanto a gente trabalhou, não são esses, são os momentos, né? Que momentos agradáveis você tem vivido, né? É a Então, contemplação que a gente está perdendo um pouco, né? o que a gente tem construído, né? Como é que tem sido a nossa vida? É só trabalho, 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 né? Então, Exatamente. criar boas memórias. Então, eu tenho me preocupado muito com isso, em criar boas memórias. Então, cada dia eu procuro fazer com que esse dia tenha boas memórias. Em algum momento do dia, alguma memória boa desse dia. Tenho Sim, procurado fazer exatamente. isso. Eu esqueci até de falar que as redes sociais também atrapalham muito, porque a gente fica ali, às vezes, vendo as pessoas. Ali é um espetáculo, né? As pessoas estão sempre produzindo, fazendo alguma coisa, e você acaba se cobrando, falando: nossa, fulano está fazendo mais uma faculdade ou mais uma especialização, se ela consegue, eu também consigo, aí fica naquela busca incessante de vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. Então a sociedade está ficando adoecida muito por conta disso. Né? Porque assim, as redes sociais é um mundo de fantasia. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas das coisas não é nem assim, isso aqui é só um recorte da vida. Nem sempre é um recorte da vida, às vezes é uma vida falsa mesmo, entendeu? Então, muitas vezes você vê, ainda mais esse pessoal que é vendedor aí de rede social, de curso, de golpe, vive uma vida mostrando um luxo, às vezes é tudo alugado, é tudo fake. Então, assim, você está comparando a sua vida, o seu dia a dia real, com uma vida que às vezes não é nem o recorte da vida daquela pessoa, é uma vida fake, entendeu? Então, tem que ter cuidado, sim, com as redes sociais, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que usar as redes sociais, no nosso caso, de advogado, para nos prospectar clientes, se posicionar dessa forma. Então, usar as redes sociais, não deixar que a rede social nos use. A gente ficar ali só vendo vida dos outros, besteira, né? Então, aproveite e entre ali, né? Se a pessoa já tem um hábito de ficar muito tempo, monitora. Fica só um tempinho suficiente mesmo para a pessoa conseguir ali para fazer o seu trabalho e pronto. Mas não, assim, não dá para a gente ficar levando ao pé da letra tudo que a gente vê, não. Entendeu? Senão adoece mesmo. Tem que desempenhar, tem que fazer, tá todo mundo fazendo, olha aqui, não precisa ser assim, entendeu? A gente precisa... Tem vários estudos que falam que as redes sociais, elas são um dos fatores que mais estão provocando doenças mentais nas pessoas. Então, tem que ter esse uso com muita sabedoria das redes sociais, senão você adoece mesmo. Comparação, você fica olhando assim, e aquilo ali, muitas das vezes, a vida da pessoa é fake. Nem real é.
Não é bem assim, é verdade, é isso mesmo. Perfeito. Mas é isso. Bruno, muito obrigado por ter trazido esse tema tão importante. Eu espero que vocês reflitam e passam a viver uma vida com mais presença, Mais contemplar. cultivando isso, contemplar mais a vida, aproveitar mais o seu dia, aproveitar o momento com as pessoas que você ama, Exatamente. procurar criar boas memórias, porque assim, o que determina a nossa vida são os nossos pensamentos. O que você tem gastado o seu tempo pensando? Então, procure criar boas memórias para que na sua cabeça sempre venham recordações de boas memórias, né? Isso aí. Então, viva Perfeito. bons momentos, chega em casa, um momento com a família. É importante isso, separar esse tempo. A vida não é só trabalho, né? Trabalho Exatamente. faz parte, mas não é só trabalho. E é isso. O Exatamente. engraçado é que hoje em dia a gente tem que falar para as pessoas trabalharem menos. É verdade. Mas para a gente proteger a mente, né? Proteger a psique, e é muito importante isso. Obrigado mais uma vez pelo espaço. O Proju Mastermind traz isso para a gente, esse momento de reflexão, de desenvolvimento pessoal, profissional, um espaço muito interessante. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá, Jamile? Muito obrigado mesmo. Tá bom? E obrigada a todos aí que estão assistindo, que comentaram. Obrigada pela audiência. Compartilha aí esse episódio com outras pessoas que vão gostar também. E espero vocês também na próxima semana, mais um episódio também que vai ser incrível. Tchau! Tchau.